Hoje é terça, 21 de janeiro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo, por ser um clube que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, e hoje tem condições financeiras de buscar jogadores no mercado, todo mundo tem pedido mais do que pode em relação a alguns atletas, e o departamento de futebol do Glorioso tem que saber ali gerenciar todas essas negociações. Ao contrário de algumas equipes, que não pechincham, o Botafogo tem sabido negociar nestas contratações e até mesmo nas buscas que o nosso clube tem tido no mercado. Outro ponto, Arthur é o novo reforço do Botafogo e eu trouxe dois parceiros aqui para falarem sobre ele. Um, Felipe Barros, que está em todos os conteúdos, e outro, o Felipe do Futeboteco, que é palmeirense e acompanhou esse atleta de perto na equipe alviverde. Vou trazer estas duas opiniões aqui logo após a vinheta para vocês. Como eu falei, roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A empresa é especializada na antecipação do FGTS. Você pode fazer esta antecipação de uma maneira rápida, fácil. Se está precisando de grana, se início de ano é IPTU, IPVA, matrícula de faculdade, matrícula de colégio, matrícula de pré-escola, material escolar, talvez uma maneira que você tenha de conseguir uma grana é através da antecipação do fundo de garantia. Se você não sabe como que funciona, vou deixar o contato da Mais Ágil tanto no primeiro comentário e também na descrição para vocês poderem tirar todas as dúvidas. Entre agora, tire as dúvidas, porque a Mais Ágil é parceira do canal do TF, mas sempre aquele recado que eu dou para vocês. Só feche qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. Nesse nosso vídeo, vou colocar aqui opiniões em relação ao Arthur, jogador que já foi anunciado pela equipe do Zenit como reforço do Botafogo. Faltava apenas ele para a gente trazer aqui das contratações iniciais do Botafogo uma análise mais aprofundada. Felipe Barros vai iniciar aqui o vídeo falando sobre o desempenho do Arthur, sobre uma queda que ele teve na equipe do Zenit, porém é um jogador que tem lastro para evolução. E o Felipe, do Futeboteco, palmeirense, jornalista, que acompanhou de perto esse atleta na sua equipe, na equipe alviverde, vai explicar por que ele acabou no banco da equipe palmeirense. Na minha opinião, um grande reforço, Arthur, um jogador que pode ser muito útil para o Botafogo nesta temporada de 2025. Falem aí, meus amigos Felipes. Primeiro o Felipe Barros, depois o Felipe do Futeboteco. Comentem sobre o Arthur para a galera do canal do TF. Fala, torcida alvinegra, ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Thiago Franco para falar um pouquinho sobre Arthur, atacante. Está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Botafogo. Bem, galera, o Arthur é um jogador interessante, um atacante canhoto, né, pessoal, que tende a jogar com o pé trocado, ou seja, um canhoto jogando aberto pelo lado direito, muito semelhante, como fazia o Luiz Henrique, um menino que foi revelado pelo Palmeiras, depois saiu, jogou no Ceará, foi muito bem no Red Bull Bragantino, volta para o Palmeiras, mais ou menos, e joga no futebol da Rússia. Quando a gente analisa características, pessoal, o Arthur é um cara que, óbvio, com menos brilhantismo, mas lembra o Luiz Henrique, aquele atacante de bola no pé, como a gente gosta de dizer, não é um cara extremamente veloz, mas é um cara muito técnico, parte para cima da marcação, traz para dentro, para buscar um cruzamento, uma finalização, um cara que cobra a bola parada. E, eventualmente, tem como sua principal característica a qualidade técnica, a capacidade de ter a bola próxima ao pé, em teoria, um ótimo drible curto e uma capacidade interessante de definição. Quando a gente vai ver por características propriamente dito, parece uma reposição excelente para o Luiz Henrique. Mas tem um porém, tá bom? Sendo um pouquinho chato, sei que o pessoal tá animado com a contratação, os seus últimos 2 anos de carreira não tem sido positivo, tá bom? Ele começa bem esse retorno pelo Palmeiras, sai já mal do futebol brasileiro e não conseguiu jogar bem no futebol russo. É bem verdade que jogar na Rússia hoje em dia tá uma coisa bem decrépita, né? Não tem competição continental para jogar, aquele clima de guerra, não tá ajudando muito jogar no futebol russo, mas especialmente agora, temporada 24-25, por mais que ele até apresente bons números, ele foi mais usado na Copa da Rússia, quando o Zenit usava time alternativo, do que propriamente na liga. Ele tá um pouquinho pesado, não que ele esteja acima do peso nem nada, mas ele não tá com aquela desenvoltura corporal para poder desempenhar aquele 1-1 ofensivo. Então a gente acredita que voltando pro futebol brasileiro, parece que ele teve filho recentemente, né, vai criar aqui no Brasil, talvez recupere a alegria de jogar, possa voltar a ser o Arthur, principalmente do Red Bull Bragantino. Então, por característica, perfeita a contratação, só que é preciso pontuar sim que ele tá num momento assim não tão positivo pelo custo que veio, talvez pudessem achar opções melhores. Mas claro que para uma composição de elenco, se ele estiver chegando para ser o titular da posição, acho sim que ajuda, beleza? Lá no canal
Na FBTV tem um scout completo, eu falo um pouco melhor sobre essa situação, trago os números, histórico de lesão do jogador. Então depois de você deixar o like aqui no canal do TF, vai lá na FBTV, se inscreve, deixa o like e comenta que veio aqui do Thiago Franklin, pode também deixar um like, beleza? Um grande abraço a todos, espero, né, que tenham mais reforços bombásticos pra gente poder fazer análise. Valeu! Fala aí, TF, amigos aqui do canal, eu sou Felipe Oliveira do Futeboltec, fui convidado pelo meu grande amigo Thiago Franklin para falar sobre Arthur, a nova contratação do Botafogo para 2025, mas por que ele me chamou? Ele falou, pô, Felipão, você não topa falar aqui do Arthur no canal? Afinal de contas, ele jogou no seu time, o Palmeiras. Pois é, o Arthur é cria da Academia do Verdão, ele surge ali em meados de 2016, depois vai jogar no Bahia, joga no Londrina e brilha muito com a camisa do Red Bull Bragantino, né? Foram cerca de 4 temporadas vestindo a camisa do Massa Bruta, até retornar ao Palmeiras como a principal contratação do Verdão em 2023. O Palmeiras pagou caro na época diante da filosofia de contratações estabelecida pela diretoria naquela ocasião, não é igual tá agora, né? Gastando milhões de euros em alguns jogadores nesse mercado. O Arthur custou 8 milhões de euros naquela ocasião, era um valor alto, e ele brilhou muito quando chega ao Palmeiras em 2023, sobretudo no primeiro semestre, fez gols importantes na Libertadores e gols, curiosamente falando, rapaziada, de cabeça. O cara é baixinho, tem ali cerca de 1,68 m, mas meteu muito gol de cabeça logo de cara no começo. Lembro do gol dele contra o Goiás, um gol contra o Vasco no Maracanã, logo no retorno dele ao Palmeiras, se não me engano, na segunda rodada daquele campeonato de 2023, ele faz o gol do empate, que garante o empate para o Palmeiras, um jogo difícil contra o Vasco no Maracanã. Ele faz o gol de cabeça num belo cruzamento do Dudu. E o Dudu é importante citar, né? O Arthur, ele no primeiro semestre, ali nos primeiros jogos dele com a camisa do Palmeiras, ele vai muito bem, e após a lesão do Dudu, ele se estabelece no elenco como, pô, Dudu machucou, mas o Palmeiras tem o Arthur, tem o Hendrick vindo aí, tem o Breno Lopes, tem alguns jogadores que podem fazer essa função, mas o escolhido pelo Abel Ferreira, na minha visão, de forma errada e equivocada, e isso acabou se provando depois, foi justamente o Arthur, que começou muito bem pela ponta direita do ataque e foi deslocado pelo Abel após a lesão do Dudu para a ponta esquerda. E lá, o Arthur teve muitas dificuldades para desempenhar o seu futebol. Me lembro muito do jogo fatídico contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, aquele Boca que não venceu um duelo de mata-mata e eliminou todos os seus adversários até perder a final para o Fluminense nos pênaltis. O Palmeiras foi um deles no Allianz Parque. E o Arthur jogando pela ponta esquerda, o Abel insistindo naquela formação com o Mike fazendo dobra com o Marcos Rocha pela ponta direita do campo. Enfim, o Arthur, gente, é um jogador muito voluntarioso, um cara raçudo, que todo torcedor gosta, um cara que dá o sangue pela camisa mesmo. Tem uma canhota afiada, é um jogador que gosta de jogar, como eu disse, pela ponta direita, cortando para dentro e finalizando ou efetuando o cruzamento. Um jogador rápido, de bom passe ali no terço final, como dizem os analistas táticos do campo. Acho que é uma ótima contratação para o Botafogo e me chama a atenção apenas o fato dele ter batido na Europa e voltado já ao futebol brasileiro. Tudo bem que ele foi para um clube que está num país que vive um conflito, né? Afinal de contas, Rússia e Ucrânia, sabe que essa guerra está longe de terminar ainda. Muitos jogadores relatam que não gostam de vivenciar tudo que acontece por lá. Então, a volta do Arthur pode também ter a ver com isso, além do que o Botafogo hoje é uma vitrine muito vantajosa para os jogadores, afinal de contas, é o melhor time da América, o melhor time do Brasil atualmente. Venceu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024. Então acho que o Arthur chega para jogar aí no Botafogo. E assim, tomara que o técnico novo que chegar e colocar ele para jogar não faça igual o Abel Ferreira, de inventar ele na ponta esquerda ou de colocá-lo por dentro, como o Abel já colocou em algumas situações e não deu certo. O forte mesmo do Arthur, onde ele desempenhou um bom futebol com a camisa do Palmeiras, com a camisa do Bragantino, sobretudo, foi atuando pela ponta direita do ataque. Então esperem um bom jogador, um jogador raçudo, que não vai mudar o Botafogo de patamar, como se esperou que ele fizesse com a camisa do Palmeiras, e isso não aconteceu. Tanto que em 2023 ele termina no banco de reservas com o Hendrick, apenas isso, surgindo com a camisa do Palmeiras e conduzindo o Verdão para o título brasileiro, fazendo muitos gols decisivos naquela reta final de 2023, e o Arthur foi para o banco de reservas, mas ainda assim ajudou a conquistar o título brasileiro para o Palmeiras naquele ano. Então esperem um bom jogador, um jogador voluntarioso, canhoto,
forte, raçudo, que tem que jogar na posição dele. Essa é a minha opinião, foi isso que eu vi quando ele vestiu a camisa do Verdão, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do comentário. Tiagão, tamo junto, meu velho. Um grande abraço, sucesso sempre. Tô sempre na audiência aí. Valeu, gente. Abraço. Muito obrigado, meus amigos. É isso. O Arthur, como pudemos ver, é um jogador que tem tudo para arrebentar vestindo a nossa camisa. Tomara que seja o Arthur do início do Palmeiras, jogando pela ponta direita, que o nosso técnico, qual for, não invente ele em outra posição, porque na teoria, Arthur pela ponta direita, Matheus Martins pela ponta esquerda. Pelo menos inicialmente, este deve ser o nosso time para o começo da temporada. Claro, outras negociações estão acontecendo e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigos, o Botafogo já gastou ali aproximadamente 300 milhões de reais em reforços. E se o clube não tivesse um trabalho ali de conversas, negociações, teria gasto muito mais. O Botafogo tem tido ali negociações que estão acontecendo e sempre você tem contrapropostas altíssimas. E o departamento de futebol tem feito um trabalho que, no meu entendimento, é bem interessante. Pô, eu tenho dinheiro. Hoje o Botafogo é um clube que consegue contratar aquele jogador que você busca, mas também não vou fazer nenhuma loucura. O caso do Bitelo é bem simples, né? O Botafogo não vai fazer uma loucura de dar uma parcela muito maior inicialmente do que costuma dar para trazer um jogador e isso complicar o seu fluxo de caixa, podendo ocasionar atrasos em outras parcelas, atrasos salariais com jogadores. O Botafogo não faz isso. O que o Botafogo faz? Negocia. Tenta achar um meio termo. Faz negociações e propostas dentro de um montante financeiro que o clube ache importante e a partir do momento que você tenha uma negociação acontecendo dentro dos valores que são aqueles que o Botafogo considera que sejam os corretos, aí você avança para uma negociação final. Quando você sente que está tendo ali números muito maiores do que cada atleta possa valer, tanto em relação aos seus direitos econômicos ou aos seus salários, o Botafogo recua e não tem vergonha de recuar. Porque eu tenho visto muitos clubes oferecendo salários altíssimos e para jogadores que talvez não valham aquilo que talvez eles podem proporcionar dentro de campo. E a gente tem visto ali negociações altíssimas até mesmo na parte salarial. O mercado está inflacionado. Claro, o Botafogo pode pagar muito mais do que pagava há algum tempo, mas também você tem que ter um limite. Você não pode passar desse limite, porque daqui a pouco você não consegue pagar, daqui a pouco você não consegue pechinchar. E a pechincha é fundamental no futebol. Tamo juntos, fiquem com Deus, volto no Almoço com o TF e depois do Noite Alvinegra. Sigam lá o canal do TF no Instagram, sigam o perfil Thiago Franklin, sigam também o Resenha com o TF, porque a galera gostou do conteúdo. Todos os dias, além dos cortes, além das nossas entrevistas, ou quase todos os dias, teremos opiniões desse careca que vos fala sobre temas diversos, muito mais sobre esporte. Lá não é um canal de Botafogo, lá é um canal de conteúdo geral. Então, se vocês quiserem saber as minhas opiniões sobre qualquer tema, me sigam lá também. Tamo junto, gente. Beijos. Tchau, tchau e fui. Fiquem com Deus.